It's you again. Can you hear me? I'd like to ask you to leave. O radar abre com o visual do hino nacional americano, logo antes de uma mensagem e um cartão de título que nos informam sobre a premissa deste curta-metragem. Nosso protagonista, Nathan, tem experimentado os encontros com uma entidade que é simplesmente chamada de rosto, por volta das 4h15 da manhã. Todas as noites, um rosto aparece em seu quarto, muitas vezes tentando se comunicar com Nathan, por algum motivo desconhecido. A primeira vez que vemos o rosto, ele explica que ele está sozinho com Nathan, enquanto Nathan tenta pressioná-lo, mas ele acaba enlouquecendo e começa a fazer a sala toda tremer. E na segunda vez que ele aparece, Nathan tenta ignorá-lo, o que nem é preciso dizer que isso não vai bem. Oh, God. O terceiro encontro com o rosto é aquele que mais nos diz sobre ele. Começa com a entidade se tornando mais agressiva, dizendo ao Nathan que ele precisa acordar e que ele precisa cooperar. Nathan tenta repreender o rosto por supostamente assumir uma forma que o deixa extremamente desconfortável, algo que o rosto parece se orgulhar, porque no momento que ele disse isso, acaba acontecendo isso. You know exactly what you're trying to remind me of. I just don't like it. Ow! For the love of God, can you shut up? Seja o que for, o rosto parece existir para atormentar Nathan, ficando cada vez mais irritado com o tempo que passa. E depois dessa cena, é onde o filme realmente começa e ganha minha atenção, e na minha opinião, quando começamos o que é provavelmente a sequência mais fascinante de todo o filme, em vez de a filmagem cortar para mais uma noite com a câmera de vídeo na bancada de Nathan, agora vemos um ponto de vista do Nathan carregando a câmera de vídeo e tentando sair da sala. E quando ele abre a porta, nos encontramos neste pesadelo surreal de um corredor afogado na cor vermelha, com correntes penduradas no céu e globos oculares se contorcendo esporadicamente nas paredes. Enquanto Nathan faz seu caminho por este corredor, corta para o que é absolutamente meu visual favorito em todo o filme, quando o rosto assume uma forma física que é mostrada escapando da televisão. Nathan chega ao final do corredor, aonde uma porta está esperando por ele, mas em vez dela abrir, ela cai e revela nada além de uma parede atrás dele. Uma mensagem está escrita na porta dizendo: "Sorria, você está na frente da câmera." Depois desse momento, o filme aparentemente tenta se recomeçar com Nathan olhando para a porta e vemos uma imagem da fita tentando rebobinar, mas quando olhamos de volta ao início, vemos aquela bandeira americana mais uma vez. E algo parece estar errado. Algo está muito errado. A música começa a distorcer e o ambiente, já que a sala com a qual estamos familiarizados agora está banhada por um vermelho semelhante ao sangue, antes de começar a se encher de um fedor tão nojento que Nathan desesperadamente tenta escapar. Porém, ele não consegue, pois ele acaba de perceber que suas mãos não estão no lugar onde elas deveriam estar. Ele começa a bater desesperadamente contra a porta, implorando para que alguém venha salvá-lo, mas como seria de esperar, ninguém vem ajudar ele. Esta cena, sem dúvida, é a parte mais perturbadora de todo o filme para mim. Ver esse momento familiar desde o início se tornar algo tão distorcido que não é mais reconhecível foi genuinamente extremamente perturbador para mim, e quando combinado com os gritos desesperados e agonizantes de Nathan, criou uma cena que ficou bastante tempo na minha cabeça. Um tempo depois de assisti-lo, e ainda assim, como vimos nessa cena, parece que o filme começa a apodrecer ao lado do quarto do Nathan, enquanto continua avançando. Mensagens mostram imagens bizarras enquanto Nathan descreve o fedor de seu quarto, agora cheirando a carne podre, metal e vômito. Ele descreve que vomitou tão violentamente no chão do seu quarto que ficou todo vermelho, então discute como a maior parte das imagens que ele gravou na noite anterior acabou desaparecendo, com exceção de uma gravação. Essas mensagens perturbadoras continuam, com Nathan descrevendo suas tentativas de quebrar sua cabeça contra a parede e seu desespero para escapar de seu quarto, antes que se torne tarde demais para o suportar. Então, de repente, sem qualquer aviso, cortamos para uma nova filmagem de Nathan, deixando sua casa e saindo com alguns amigos. Depois de toda aquela insanidade começou a se desenrolar, as coisas pareciam ter voltado ao normal. Eles brincam com o outro e vão ver um filme.
Nathan é deixado em sua casa como se nada tivesse acontecido. Mas é claro que eu e você, ambos sabemos que isso não termina bem, e que o filme prova que no momento em que Nathan sai do carro, The fuck are they so quiet? Aiden? What the fuck? No. I'm here again. I was so close this time. e nesse momento Nathan tem um confronto final. O rosto explica pra ele que eles passaram por esse cenário exato inúmeras vezes, e eles dão a ele uma escolha: ir embora e começar o ciclo novamente, forçando o rosto a continuar atormentando e assim prendendo os dois, ou passar pela porta diante e enfrentar isso. O que quer que esta entidade esteja tentando dizer a ele, Nathan decide escolher a última opção e se depara com uma versão abandonada e dilapidada da sua própria casa. As paredes estão cobertas de mato, a janela foi quebrada e tem sangue pelo chão, mas o rosto permanece dentro da TV, e Nathan tem uma conversa final onde a entidade diz a ele que eles entendem o quão difícil é ter passado por isso, mas que ele precisa seguir em frente. Nathan pergunta se algum dia ele será lembrado, e o rosto lhe garante que ele seria lembrado. O filme termina com Nathan agradecendo e ficando com uma data simples, 1º de setembro de 2009, e esse foi o filme. Isso pela primeira vez é muito confuso, ele está cheio até a borda com cenários super abstratos, a estrutura dele é extremamente bizarra e o final, bem como tudo o que constrói, é propositalmente deixado vago para que possamos chegar à nossa própria conclusão sobre tudo isso. Bem, minha teoria é que Nathan esteve morto durante o tempo todo de execução do filme e morreu como vítima de um assassinato horrível. Agora existem alguns componentes dessa teoria que preciso provar para convencê-los de tudo isso. Então trabalharemos lentamente agora que você sabe todos os eventos que acontecem nesse filme. Antes de tudo isso, se quisermos provar que Nathan foi realmente vítima de um assassinato, temos que provar que ele está morto durante o filme, o que é definitivamente a parte mais fácil. Há muitos fatores em jogo que apoiam isso, sendo mais óbvio o final do filme. Nathan entra em sua própria casa abandonada há anos, com um rosto dizendo: I know this is hard for you, believe me, but it's time to move on now. You're free. Depois eles discutem se Nathan será lembrado ou não, e o filme termina depois que ele tem certeza disso. Sinto como se esse final só pudesse ser interpretado como Nathan tendo estado morto o tempo todo. Nathan está livre, parado no que parece ser o cadáver de sua própria casa, sendo informado pela entidade para seguir em frente, com o qual ele supostamente esteve preso em um loop por anos. Definitivamente parece confirmar isso, e se você precisar de mais alguma evidência, então procure na cena anterior, quando vemos Nathan assistindo um filme com seus amigos. A princípio, essa cena parece muito arbitrária para uma cena aleatória de um filme, passando por um momento antes do filme continuar adequadamente. Mas acredito que isso pareceu ser muito mais importante do que imaginamos na primeira vez. Dê uma olhada no filme que eles estão assistindo. Esse é o Sexto Sentido, que se você ainda não assistiu, o que vou contar aqui serão spoilers, porque estou prestes a estragar uma das melhores reviravoltas de qualquer filme que eu já assisti. No início, você pode estar confuso sobre o motivo pelo qual esse filme foi escolhido, mas levando em consideração minha teoria, você percebe que é porque a reviravolta desse filme é paralela ao final do Radar. No Sexto Sentido, nosso personagem principal descobre que estava morto o tempo todo e acabou nem percebendo o que estava acontecendo o filme inteiro, porque estava interagindo com uma criança que podia ver os mortos. Essa escolha de filme, para quem já viu ou sabe o que a reviravolta pronuncia, literalmente o final foi igual ao do Radar. Além de confirmar minha teoria de que Nathan compartilha o mesmo destino semelhante ao protagonista daquele filme. Com a minha teoria em mente, também explicaria as cenas em que Nathan fala sobre o fedor em seu quarto ser de carne podre e o resto de metal. O rosto está tentando dizer a ele que ele está morto, expondo o fedor da morte, apodrecendo seu quarto e fazendo cheirar como um cadáver. A razão pelo qual o rosto aterroriza Nathan não é porque há algo mal apenas existindo, mas sim porque eles estão tentando fazê-lo cair em si e perceber que ele esteve morto esse tempo todo. É por isso que o rosto diz versos como: Nathan, você precisa acordar. O rosto está preso nesse ciclo interminável, com Nathan tentando desesperadamente fazê-lo cair em si, para que ambos possam seguir em frente. Por isso que o rosto diz a Nathan que eles já estiveram presos nessa situação antes, e é por isso que o rosto diz especificamente para nós dois: For both of our sakes, Nathan, please make the right choice.
O rosto quer que ambos sejam livres, e eles ficam mais irritados e violentos em seus métodos quanto mais Nathan tenta afastá-los de volta. Ele constantemente tenta reviver os momentos logo antes de sua morte, com aquelas memórias terminando naquela porta, de frente onde aparentemente sua vida chegou ao fim. E é por isso que quando ele finalmente passa por isso e se depara com o que aconteceu com ele, o filme termina, nos mostrando a data 1º de setembro, que é o dia de sua morte, e 2009, que é o ano em que ele finalmente seguiu em frente. Ele e aquele rosto ficaram presos por um ciclo de 9 anos, antes que Nathan pudesse finalmente aceitar o fato de que estava morto e seguir em frente. Essa é a primeira parte da minha teoria. Agora passamos para a mais difícil para provar que acredito que Nathan não está apenas morto em todo o radar, mas também que foi violentamente assassinado em uma Red Room. Então, para quem não está familiarizado com o termo Red Rooms, é uma sala vermelha que se refere a um site oculto, ou transmissão ao vivo na Dark Web, que é conhecido por retratar a tortura e o assassinato ao vivo de qualquer indivíduo visto neles. Esses lugares se tornaram uma espécie de lenda urbana na internet, e com o passar dos anos, eu acredito que Nathan tenha sido vítima dessas transmissões ao vivo. Minha principal evidência disso vem do que considero a cena mais bizarra e deslocada de todo o filme, o que é a parte do corredor dos globos oculares. Esta é uma cena específica que se destacou muito para mim, porque parecia muito desconectado do resto do radar. Cada cena parecia com Nathan vivendo os momentos de sua vida, ou o rosto tentando mostrar algo para ele. Mas então, bem no meio disso, temos esta paisagem infernal de pesadelo que simplesmente aparece do nada, e foi por causa disso que senti que esse corredor tinha um significado. E depois de pensar muito sobre isso, foi essa cena que me fez chegar à conclusão de que sim, olhando para esse corredor mais de perto, vemos dicas que aludem ao que minha teoria sugere. O corredor está cheio de globos oculares, aparentemente simbolizando a ideia de que Nathan está sendo observado. As paredes são feitas de concreto úmido, semelhantes ao de um porão sujo, e no final do corredor, onde ele tenta sair pela porta, ela cai, revelando uma mensagem dizendo: "Sorria, você está diante das câmeras." Essa cena não fazia sentido para mim. Bem, olhando para ela através das lentes, simbolizando uma sala vermelha, cada detalhe se encaixa perfeitamente no lugar. Os olhos são os espectadores sádicos de tal transmissão ao vivo, obtendo algum tipo de prazer doentio ao assistir Nathan sofrer. As paredes são as do lugar onde Nathan ficou preso em um porão sujo, sem saída, e a mensagem no final foi deixada pelo sequestrador sádico, forçando a passar pelo que seria uma maneira insuportável e aterrorizante de morrer. E se quiséssemos olhar um pouco mais fundo e entrar no que é reconhecidamente um pouco exagerado, poderíamos até olhar para a coloração desta cena. Todo o céu e a iluminação desta cena são um vermelho profundo e vibrante que muito bem poderia atuar como o detalhe final necessário para juntar as peças do que tudo isso significa. Agora, esta cena é que eu tô muito confiante que apoia a minha afirmação, mas não é o único que acho, então a cena que segue é mais um momento que solidifica em minha mente como Nathan morreu no momento em que ele tenta reiniciar o filme, apenas para tudo sair errado. Quando visto no contexto da minha teoria, supostamente nos mostra uma reconstituição dos momentos finais de Nathan antes de sua morte. Ele se bate desesperadamente contra a porta, tentando arrombá-la, apesar do fato de que suas mãos estão faltando, enquanto a sala se enche com um fedor de carne podre. Sabemos pela cena anterior que Nathan tentou escapar do local para onde foi levado. Não havia saída devido às imagens mostradas com a porta caindo. Então, a cena seguinte mostra ele batendo contra a própria porta. E não parece coincidência para mim, e é outro detalhe da cena, suas mãos estão perdidas. Se Nathan realmente tivesse passado pelo que acredito que ele passou, então faria sentido acreditar que o que estávamos vendo é ele depois de ser violentamente torturado, tentando se libertar. Suas mãos foram amputadas. A sala cheirava a morte. Sua única saída foi trancada por seu sequestrador. Se olharmos ainda mais de perto a cena, notamos mais uma vez que a iluminação vermelha de antes retornou, agora cobrindo todo o seu quarto através da janela. E falando daquela janela, acredito que seja uma das partes significativas da minha teoria. Tanto por causa do que vemos aqui, quanto pelo final. Você se lembra de como era a janela do final quando o Nathan voltou para sua casa? Ela estava arrombada, com vidro e sangue cobrindo seu chão. Se Nathan realmente foi sequestrado no meio da noite depois de ser deixado em sua casa, o assassino invadiria sua janela e isso faria todo sentido e se alinharia muito bem com a linha do tempo. Estabelecemos como eu disse. Os eventos desse filme parecem ser os de Nathan revivendo todas as suas memórias que levaram ao momento em que ele morreu, com elas chegando ao fim do momento em que ele chega na porta da casa dele. A razão pela qual essas memórias pararam lá é porque depois que ele foi deixado lá, foi quando ele foi sequestrado e levado para ser torturado nesta Red Room. Está alinhando com a nossa linha do tempo, faz sentido com todos os recursos visuais fornecidos e até explicou alguns pequenos detalhes que ouvimos falar e vemos através da aparência do filme.
E com isso, aparentemente, desencadeia algum tipo de respostas negativas em Nathan. E isso pode ser que o rosto está assumindo a aparência distorcida do assassino de Nathan, ele aparecendo às 4h15. Esse pode ser o momento em que Nathan morreu, quero dizer. Se olharmos para as datas, até acrescenta uma soma que Nathan chegou em sua casa tarde da noite e se ele foi sequestrado naquela noite e torturado até morrer. Isso se alinharia perfeitamente com a data que vemos no final, sendo 1º de setembro, já que a data teria mudado durante a noite infernal. Com essa teoria em mente, isso até explica as imagens do hino nacional que vemos ao longo do filme, sendo a última coisa que Nathan teria visto antes de seu sequestro ocorrer. As antigas redes de televisão que passavam tarde da noite e que costumavam desligar depois de um certo tempo, e quando acontecia, geralmente o hino nacional era a última coisa que tocava antes de ficar estático. Poderia ser muito bem que Nathan chegasse tarde da noite, ligasse a TV para ver o sinal de transmissão, e depois disso fosse sequestrado e levado embora, e torturado, finalmente assassinado às 4h15 do dia 1º de setembro. Só acho que essa teoria amarra tantas pontas soltas e explica tantos detalhes que podem muito bem ser o que realmente está acontecendo aqui, pelo menos até certo ponto, e se for verdade, então Radar tem uma das histórias mais perturbadoras de analog horror que já assisti. Mas é claro que é a minha interpretação de quais são os eventos dessa história. Se você discordar de qualquer coisa que eu disse ao longo deste vídeo, sinta-se à vontade para discordar aqui nos comentários. Eu adoro ter discussões dentro da minha própria comunidade sobre esses tipos de tópicos. E o Radar foi feito absolutamente para encorajá-los, então eu adoraria ver toda a interpretação do que está acontecendo de vocês nos comentários. E obrigadão por terem assistido mais um vídeo, e se puderem deixa o seu like, se inscreva no canal. Vídeo toda semana, hein, mano, de preferência aos finais de semana. E até a próxima. Fui!